Quais são os cuidados que o homem deve tomar quando vai realizar uma cirurgia para sua próstata aumentada? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar quais que são os cuidados e os exames que devem ser realizados antes de que o homem realize uma cirurgia para sua próstata aumentada. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. A partir do momento em que indicamos a cirurgia para tratar o problema de próstata aumentada em alguns homens, é fundamental que reconheçamos alguns riscos e saibamos alguns detalhes da história clínica, a fim de que possamos minimizar possíveis complicações inerentes a esse ato cirúrgico. Quando vamos avaliar o nosso paciente, é fundamental que sempre realizemos um exame físico e uma história clínica detalhada. Através deste exame físico, nós vamos descobrir certas anormalidades que podem influenciar diretamente o resultado da cirurgia. E através de alguns exames laboratoriais, vamos detectar algumas anormalidades que podem eventualmente serem tratadas antes da cirurgia, fazendo com que o paciente fique menos suscetível a possíveis complicações que venham ocorrer após esse procedimento. Então, a primeira coisa que devemos realizar nessa cirurgia de próstata, quem tem essa próstata aumentada, é um exame da genitália e um toque retal. O que esse exame da genitália vai ver? Esse exame vai ver se o paciente tem uma hipospádia, que é uma má implantação do canalzinho que sai o xixi pela ponta do pênis. Através do toque retal vai se verificar principalmente o quê? O tamanho da próstata, e o tamanho da próstata vai influenciar diretamente o tipo de cirurgia que vai ser feita quando o homem tem a próstata aumentada, e também vai ver a presença de alguns nódulos na próstata. E esses nódulos, que quando são sentidos antes desse procedimento, devem ser investigados através de uma biópsia de próstata, a fim de que se detecte um possível câncer antes de realizar essa cirurgia. Outros cuidados que devem ser realizados, nós devemos ter sempre através da história clínica do paciente. Então, se o paciente já foi submetido a alguma outra cirurgia urológica, se ele já fez uso de alguma sonda pelo pênis, porque o uso de sondas pode fazer com que esse homem apresente um fechamento do canal da uretra. E outra coisa que sempre devemos perguntar para esse nosso paciente diz a respeito do uso de medicamentos, porque certos medicamentos que são utilizados para afinar o sangue, tais como a aspirina, e anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno, a nimesulida, entre outros, elas prejudicam a coagulação do sangue. E nessa cirurgia existe muitas vezes uma grande quantidade de sangramento. Então, se o paciente está fazendo uso desses medicamentos, ele deve ser orientado a parar esses medicamentos alguns dias antes da cirurgia, e depois que ele estiver plenamente recuperado do procedimento cirúrgico, ele retornará ao uso normal desses medicamentos. Não podemos esquecer também que anticoagulantes em pacientes que, por exemplo, têm próteses, tem válvulas cardíacas ou já tiveram episódios de embolia nos membros inferiores, de trombos nos membros inferiores, também são mais suscetíveis a sangramentos na hora da cirurgia. E esses medicamentos também devem ser suspensos antes dessa cirurgia.
Alguns outros cuidados envolvem o quê? Envolve a realização de alguns exames, tais como um ultrassom das vias urinárias, por exemplo, para verificar se os rins têm um bom funcionamento, se os rins têm uma dimensão adequada, se os rins não estão sofrendo por conta disso. Deve-se também realizar em pacientes que apresentaram sangramentos uma cistoscopia, no qual se introduz um aparelho pela uretra do paciente e se verifica o interior da bexiga do paciente para procurar a origem desse sangramento. Pode-se realizar também um ultrassom do abdômen inferior, que vai avaliar se o paciente está deixando muita urina dentro da bexiga e vai fazer uma mensuração, vai fazer uma medição do tamanho dessa próstata. E também não podemos esquecer de determinados exames pré-operatórios que são extremamente importantes na avaliação desse paciente, tais como o eletrocardiograma, para verificar possíveis problemas no coração antes de realizar a cirurgia, o raio-x de tórax, para ver se esse paciente não tem problemas pulmonares que possam influenciar o resultado da cirurgia, e um exame de urina, para ver se esse paciente não tem uma infecção urinária, porque se o mesmo estiver como uma infecção urinária, essa deve ser tratada antes de se realizar o procedimento cirúrgico. E também não podemos esquecer da dosagem do PSA, que é aquele exame pelo sangue que detecta o câncer de próstata. Se esse exame estiver também muito elevado antes da cirurgia da próstata aumentada, deve-se realizar uma biópsia a fim de descartar um possível câncer de próstata. E outros exames complementares, tais como o exame da função do rim, um exame do diabetes, também são muito importantes para o sucesso dessa cirurgia, porque todas essas condições devem ser descobertas antes da cirurgia, devem ser tratadas, o paciente deve estar estabilizado a fim de realizar o procedimento com a maior segurança possível. E não podemos esquecer também de fazer com que o paciente faça uma reserva de sangue antes dessa cirurgia, porque se durante o procedimento cirúrgico houver um excesso de sangramento, este homem já deve ter a sua reserva cirúrgica, já deve estar preparado com uma reserva de sangue, a fim de que possa repô-lo enquanto ele eventualmente perder o sangue durante esse procedimento cirúrgico, para que ele possa também se recuperar mais rapidamente dessa cirurgia e preservar a sua vida dessa perda de sangue que ocorreu no ato cirúrgico. Então, todas essas recomendações são extremamente importantes para que o homem realize essa cirurgia da próstata com a maior segurança possível. Uma avaliação do médico assistente, uma avaliação pré-anestésica e tratar todas as condições que o paciente possa apresentar antes da cirurgia e também saber dos medicamentos que o mesmo toma é fundamental para que tenhamos o maior sucesso possível nesse nosso procedimento. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.